Dessa vez tem 27. Oi, gente. Voltamos aqui. Estamos de volta. Só esperar a Kessia entrar e vocês entrarem. Tá bom? Vou só esperar a Kessia entrar aqui. Kessia, tá aí? Tá me ouvindo? Tá entrando? A gente tinha recebido aqui mais uma pergunta da Jasmin. Kessia? Tá entrando, o pessoal tá entrando. Vamos esperá-la. Cheguei. Entrou, chegou. Legal. Vamos esperar então um pouquinho o pessoal entrar. Ó, o pessoal tá entrando. Vamos dar uns 2 minutinhos. E aí a gente já responde. Tem mais uma pergunta aqui da Jasmin, que é sobre sonhos. E aí a gente responde. E aí a gente responde ela. Deixa eu ver se ela já está aqui. Ah, a Jasmin já entrou. Olha só a pergunta dela. Já li que sonhos do inimigo têm características cinzentas, escuras, etc. Mas isso não é algo fixo. Ou varia. O que vocês acham? Realmente, não tem nada fixo no reino espiritual. Ter uma imagem escura, cores escuras do sonho, não necessariamente são sonhos do inimigo. Podem ser sonhos de Deus, podem ser sonhos da sua alma, do seu corpo. E sonhos coloridos podem ser sonho do inimigo também. O que você acha, Kessia? Sim, eu tenho certeza disso. Eu acho que uma característica, há muitas características para diferenciar um sonho como o sonho do inimigo, mas uma delas é quando esse sonho ou quando alguma coisa que acontece nesse sonho ataca a sua identidade ou quer inserir alguma ideia na sua identidade, né? Sim. Alguma ideia maligna na sua identidade. Esses são com certeza sonhos do inimigo. Ou podem ser também sonhos almáticos, mas a influência não é benigna, né? Não é divina. De Deus. Tem uma coisa também que é interessante. Quando... Medo, né? Medo e temor são duas coisas diferentes. Então, quando a gente tem sonhos baseados em medo, provavelmente a fonte desse sonho é do inimigo. Ou realmente almática. Porque Deus, até na hora da correção, você vai sentir encorajado. Você vai sentir... mesmo, sabe, sendo algo que você não gostaria de ouvir, você vai sentir encorajado, você vai sentir bem, você vai sentir agradecido pelo que você ouviu. Ainda que triste, porque você foi corrigido, mas você se sente encorajado para continuar. Sonhos baseados em medo, você provavelmente é desencorajado, a paralisar. Olha, aqui tem uma frase muito interessante sobre os sonhos que são inspirados pelo inimigo. Vou traduzir literalmente, por isso, se alguma coisa soar meio estranha, é por isso, tá bom? Tá. Sonhos inspirados pelo inimigo podem inspirar medo, ansiedade, podem causar dor, depressão, pensamentos irracionais que te impulsionam a fazer alguma coisa que não é de Deus. E podem também ser pesadelos e noites de terror, como assim, eu traduzindo literalmente, tá? Mas eles inspiram algumas sensações em nós e podem também nos impulsionar a fazer algumas coisas que não são de Deus, né? Nossa, resumiu, perfeito, é isso mesmo. Nossa, muito, muito bom, porque realmente sonhos que vêm de Deus não vão te impulsionar a fazer coisas que não agradam Ele. Não faz sentido, né? Não faz sentido, é uma coisa totalmente oposta. Gente, muito bom, muito bom. Agora, a gente vai falar também sobre visões, tá? A gente vai falar sobre visões. A visão e o sonho, ela tem muitas coisas parecidas, mas são dois estados diferentes, né? O sonho você tá dormindo, mas a visão você tá normalmente acordado, tirando uma parte aqui da visão noturna que a gente vai falar. Mas as visões, elas são realmente um canal de Deus para falar conosco. Mas não só. A gente não pode esquecer que tem as fontes. Pode ser nossa alma, pode ser
uma mensagem do nosso corpo também, mas pode ser também uma mensagem do inimigo. Uma das coisas que eu mais percebo que me ajudou para que eu honrasse mais as visões e eu entendesse que Deus estava falando comigo, é saber que Deus usa sim a nossa imaginação para falar conosco. Porque a parte de imaginação, a gente já pensa assim, literalmente pela palavra, imaginação, estou imaginando, criando algo de mim mesmo. Só que, na verdade, às vezes aquilo que você está vendo não é de você. Foi Deus que te deu aquela visão. Então, quando você abre esse entendimento de que a imaginação é uma voz de Deus, então isso te ajuda a ser mais... vamos dizer assim, fiel no pouco para você receber mais visões, né? E aí, dentro das visões, a gente pode classificar aqui visão noturna, visão aberta e déjà vu, né? A visão noturna é quando você tá meio dormindo, meio acordado. Sabe quando você tá meio dormindo e meio acordado? E aí, de repente, você tá ali, você acha que tá dormindo, aí de repente você tem uma visão, aí você acorda, meio dormindo, meio acordado, a gente chama de visão noturna, né? E aquilo pode ser realmente uma mensagem. Tem também a visão aberta, né? Que são pessoas que com os olhos abertos, literalmente elas veem coisas do mundo espiritual. Não são coisas reais, mas ela tá vendo... Reais que eu digo assim, o mundo espiritual é extremamente real. Mas elas estão vendo realmente coisas de outra dimensão. E tem também o déjà vu. O déjà vu, para quem... acho que a maioria já escutou, déjà vu é assim, você tá num lugar, ou você vê uma pessoa, você vê uma cena de filme, você tem a sensação assim... nossa, parece que eu já vi essa pessoa em algum lugar. Nossa, parece que eu já vi essa cena, ela se repetiu. Nossa, eu acho que isso já aconteceu. Esse déjà vu, muita gente não sabe, né? Fica naquela pergunta, nossa, que estranho. Déjà vu é um tipo de mensagem de Deus. Déjà vu, você está acessando a mente de Deus, ou do passado, ou do presente, do futuro, e você está recebendo uma mensagem. Você acessou a mente de Deus. Então, opa, Deus já viu aquela cena. Aí você vai lá e você viu, aí você acessou aquilo, aí você... Nossa, eu já vi essa cena. Aí o que você tem que fazer quando você tem um déjà vu? Pergunte para Deus o que Ele quer te mostrar com aquilo. Porque é uma mensagem. Provavelmente é uma mensagem. Muito bem. Né? Você já teve situações de déjà vu assim, Kessia? Muitas. Muitas, 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 muitas. Mas interessante que você abriu um entendimento para mim, né? Porque se fala, né, também que o déjà vu pode ser uma questão da retina do olho, etc, etc, né? Que chega antes no cérebro do que a gente é capaz de assimilar. Mas eu sempre achei que é algo mais, né? Sabia que também pode ser palavra de conhecimento? Sim. Um déjà vu pode ser uma palavra de conhecimento, ou quando você vê uma pessoa, é a primeira vez que você vê essa pessoa, mas você tem um sentimento como se você já tivesse visto essa pessoa alguma vez. Também pode ser uma palavra de conhecimento, né? Ou o início de uma palavra de conhecimento. Legal, realmente. Eu coloquei aqui uma lembrança minha, um exemplo. A gente trabalha bastante com cura e libertação, né? E eu lembro que teve uma época que eu estava sendo intercessora de uma pessoa que estava ministrando. Só que foi bem no auge daquele joguinho do celular, do Candy Crush. Quem nunca, né? E eu tava lá. Quando eu cheguei na sala, e que, né, muita coisa acontece, abre tua visão, você tem um monte de sensações. E eu só via Candy Crush na minha frente. Visões do joguinho. E eu falava, Deus, o que o Senhor quer mostrar? Senhor, o que tem a ver? O que o Senhor quer mostrar a respeito disso? Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, não. De tanto que você jogou, sua memória gravou um monte de imagem. Isso é de você. Aí nossa, eu entendi muitas coisas com isso. A nossa mente é como se fosse um HD. Exatamente. O que é que a gente tem colocado dentro da nossa mente? Quanto mais eu coloco as coisas de Deus, mais o Senhor vai me dar visões. Mais eu vou ter acesso às visões que vêm dele. Então é muito importante a gente sabe, se policiar no que eu estou colocando, o que eu estou alimentando a minha mente, né? Exatamente. É muito interessante isso. E
Quer ver? Eu até coloquei uma coisa aqui também, quando... Ah, tá. As visões acontecem muito comigo quando eu perco alguma coisa. Sabe quando some alguma coisa em Uhum. casa? Aí a primeira coisa, aprendi isso, né? Porque o Espírito Santo sabe todas as coisas, então você perguntou para ele. E aí, antes de eu procurar o que eu perdi, eu faço sempre assim: Espírito Santo, onde está tal coisa? Aí ele me dá uma visão. Pá! Eu Uhum. vou naquela primeira visão, as coisas sempre estão ali. É Uhum. incrível, é Uau. incrível como se você honrar a visão também, ele Uhum. te dá mais, Exatamente. Uhum. né? E, Exatamente. aham, tá. É que teve um delay aqui, eu achei que você estava falando. Uhum. A visão, ela pode ser um quebra-cabeça, né? Você tem uma visão hoje, uma visão amanhã, e também você pode ter uma visão, a outra pessoa pode ter outra, e a outra pessoa pode ter outra, e Aham. juntas ter uma revelação. Você Exatamente. concorda? Uhum. Faz muito sentido isso, né? Sim, e às vezes a visão é simplesmente o começo. Por exemplo, no caso de você estar ministrando uma pessoa, você tem essa visão, então você começa a falar sobre a visão e conforme você está falando, vem o entendimento e vem a revelação. É muito, muito, Sim. muito interessante. É como tipo o start. Se você honra a visão, honra aquilo que Deus te deu, Uhum. e você profere aquilo, você release, você libera isso sobre a pessoa, vem Uhum. também o entendimento e vem a revelação, né? É como uma linhazinha, você vai puxando, vai puxando, vai puxando, e você chega a um entendimento maior daquilo. Sim. Agora, olha só. Eu posso andar na visão? Ou sempre eu vou ter uma visão estática das coisas, daquela visão? Eu posso andar na visão? Ezequiel, eu vou abrir aqui rapidinho, já está aqui aberto. Não, na verdade está próximo, tem Daniel, né? Uhum, Ezequiel, um para trás, 40. Olha só o que ele diz. Ele tem uma visão do templo. Eu vou ler uhum, só os 4 primeiros versículos, só para a gente entender sobre se eu posso andar na visão ou não. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a de bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em uhum, pé na porta. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. uau, Olha só que interessante. uhum, Ele estava num lugar e ele foi levado em espírito para ver coisas e foi colocado num alto monte. E uhum, lá alguém falou com ele e falou assim: ó, tudo que você está vendo, você precisa anotar. uhum, Você precisa guarda tudo isso para que vai ser usado a visão que você vai ver. Você vai ter que repassar. uhum, Então, a visão, eu não posso só achar que é uma visão estática. A visão, ela pode ser, sim, um acesso uhum, a uma mensagem muito mais dinâmica, como um sonho, vamos dizer assim. É como se fosse um sonho acordado, uhum, né? É, e eu posso, dentro dessas visões, eu posso me mover, eu posso falar, eu posso escutar, eu uhum. posso fazer coisas, eu posso receber coisas. Então, é muito interessante. Uau, A muito, muito. visão eu posso sim. A gente chama isso normalmente, né? Quem tem muito essas coisas, a gente chama dos videntes. Gente, eu não vou entrar nesse mérito, mas esse nome é bíblico, tá? Ezequiel era um vidente e o inimigo, assim, as outras, vamos dizer assim, as outras seitas que pegaram esse nome, mas vidente do original significa aquele que vê, simples assim. Então, Ezequiel, ele era um profeta vidente, então Uhum, ele via muito. Então, normalmente, quem anda nas visões, eles são chamados de seers, né? Que é um nome em inglês que uhum, a gente chama de videntes, profetas videntes, tá? uhum, E agora, tem uma outra pergunta aqui que é interessante. Quando eu tenho uma visão, uhum.
Eu só vejo coisas do futuro? O que você acha, Kessia? Eu acho que não, porque uma visão, Uhum. ela pode ser uma palavra de conhecimento também, e a palavra de conhecimento não é futuro, né? É Uhum. passado ou presente. Yes. Então, Então a gente pode ver, as visões, elas podem ser tanto para o futuro, Deus está mostrando alguma coisa do futuro, pode me mostrar o que está acontecendo, mas ele pode, uhum, acontece muito em cura e libertação, uhum, quando a pessoa lembra de uma cena em que ela tem um trauma. E uhum, aí Jesus aparece na cena, Deus aparece, o Espírito Santo aparece. Então ele vem na cena, ele modifica toda aquela situação que aconteceu e a pessoa é curada, uhum, liberta. uhum, Então, eu posso ter visões do passado? Com certeza. Visões do sim, presente? Também posso. As uhum, visões, elas são atemporais, uhum. tá? Então, eu posso sim ter. Eu queria que você respondesse uma pergunta, Kessia, por favor, da Paula. Ela Uhum, fez uma pergunta ainda sobre sonhos, mas é uma pergunta bem interessante. Ela fala uhum. assim: gostaria de entender por que os sonhos que eu tenho geralmente são situações ruins e sempre acontece. Uh, Complicada essa pergunta. Ahn, Você pode ter alguns sonhos que são avisos de Deus para você orar sobre uma situação ou por uma pessoa, tá? Uhum, Então, quando você sonhar alguma coisa assim, apresenta isso para Deus, ora por isso e pergunta ao Espírito Santo como preciso orar por isso, uhum, tá? Porque às vezes ele está te mostrando para que você possa quebrar isso, né? Antes de que isso uhum, venha a acontecer. A uhum, outra coisa pode ser também, em alguns casos, uma questão de sonho almático, né? Um sonho que vem da alma, que pode ser uma preocupação, o medo de que uma coisa aconteça, né? E também tem o que o mundo chama da lei da atração, tá? Que nós não acreditamos na lei da atração, mas nós acreditamos que aquilo que nós fixamos a nossa atenção e o nosso tempo, de algum jeito, é a nossa adoração. Nós estamos adorando aquilo que nós estamos entregando, honrando com o nosso tempo e com o nosso pensamento, né? Então, pode ser um ídolo. O medo pode ser um ídolo na nossa vida. O medo uhum, é idolatria, porque é uhum. a fé no Deus errado. É a fé de Yes. que algo ruim vai acontecer. Então, Uhum, quando nós temos fé em alguma coisa, de que isso vai acontecer, muitas vezes acontece, né? Então, uhum, a gente precisa muito ter um equilíbrio, né? E o uhum. entendimento de por que eu estou sonhando com isso. É Deus que está me mostrando? Ora e pergunta para Deus. Faz perguntas mesmo para o Senhor, que Ele responde. Sim. Senhor, por que eu estou sonhando isso? Isso é uma coisa que você quer que eu ore para quebrar isso? Ou isso é um medo que o Senhor está me revelando para me mostrar onde não deve estar no meu coração, né? Uhum. E daí se equilibrar, né? Equilibrar de novo e se alinhar com o Espírito Santo, né? Não sei se eu Sim. respondi ou se. Não, respondeu sim, ficou muito claro. Uma coisa também que é interessante a gente lembrar, que assim, a, a gente é como se fosse uma antena que capta a sintonia de rádio, né? Uhum, Então eu posso estar captando a voz de Deus, como eu posso estar captando a voz do segundo céu, que é o lugar uhum, onde tem guerras, ou um lugar onde existem batalhas. E às vezes a minha mente está sintonizada naquele lugar, no uhum, segundo céu. E não uhum, onde Deus mora, não no lugar onde Deus está falando. Isso uhum, daí não é uma coisa que às vezes a gente nem percebeu, mas a gente está sintonizado no lugar errado. Olha só, tem um testemunho, eu fui ministrar uma moça que ela sempre tinha sempre visões de demônios e sempre sonhos com demônios e tudo que ela ia ver era uhum, demônio, ela vivia apavorada. E era uma pessoa que tem visão assim muito aguçada, sentidos muito uhum. aguçados. Na hora que a gente foi ministrá-la, Deus mostrou claramente, ela estava do segundo céu, ela estava naquele lugar, então ela estava Uau. captando tudo, tudo, tudo. Aham. Então aí ela se posicionou em regiões Uhum, celestiais e assentou ao lado de Jesus, de Cristo. uhum, E ela uhum, falou assim: não, eu tomo o meu lugar de posse, meu lugar é aqui, ao uhum, lado de Deus, ouvindo e obedecendo. Então eu escuto o que Deus está falando e eu me movo desse lugar, não mais do segundo céu. E uhum, depois daquele dia,
zerou assim. Uau! Quando ela tem uma visão com alguma coisa demoníaca, foi permissão de Deus. Uhum, Né? Pode acontecer, Deus permitir? Pode, viu, gente? Deus pode permitir você ver uma coisa ruim, sim. uhum, Mas não é constantemente. Ele mostra e você não vai ter aquele pavor, aquele medo. uhum, Mas, no caso da moça, ela parou, foi assim. uhum, Ela parou de ver. Por quê? Porque ela estava alinhada no lugar errado. E é uhum. uma cultura, infelizmente, da igreja ainda, né? A igreja foca muito Sim, na batalha, foca sim. muito no demônio, tudo é demônio. Eu já peguei gente assim, você pode me ajudar a fazer a libertação em mim, porque eu não consigo parar de mentir. E eu acho que o inimigo está me atacando. Não é o inimigo, é o teu caráter que precisa ser tratado. Você tem que parar de mentir. Não vou colocar a culpa no inimigo nesse caso. Então, assim, o problema é que as pessoas focam muito que o inimigo, o inimigo. E a verdade é que às vezes tem nada a ver. E a gente tem que Uhum, sempre focar no que Deus está falando. Deus fala e a gente ouve, exatamente. Deus revela, a gente se move. Deus, Uhum, você entendeu? Se é um sonho ruim, o que, que eu devo fazer se é um pesadelo? Sonhando com o ataque do inimigo? Eu uhum, repreendo. Não uhum, fico remoendo, ai meu Deus, e agora eu não posso sair, o que agora vai acontecer o pior. Não, eu uhum, repreendo aquilo e acabou. Nós temos uhum, autoridade de filhos e nós temos autorização de governar. Deus nos deu a terra para governo e autoridade nós temos que uhum, exercer. E simplesmente, inimigo, sai fora. Você não uhum, tem nada a ver, eu estou te descartando. Quando você discerne que aquele sonho uhum, realmente foi uma voz do inimigo, você repreende. Você não tem que ficar dando voz, dando trela, você não tem que dar ideias para o que o inimigo fala, né? uhum, Mas você tem que focar em Deus. E se aquele sonho que não foi tão bom e foi uma mensagem realmente de Deus, você pode ter certeza que ele vai confirmar para você. uhum, Nosso Deus, ele é bom, ele é fiel e ele é um Deus ordeiro. Ele não vai dar uma visão para você e sabendo que você está querendo descobrir e ele vai falar assim, se vira. Não. Você está com fome e sede, ele vai te responder. De uhum. uma forma ou de outra, ele vai te Exatamente, responder. Então, é bem exatamente. interessante. Uhum. Né? Deixa eu Tem ver um se tem mais livro alguma muito pergunta. interessante, Uhum. perdão, Pode que falar, pode chama, falar. que chama O Intercessor Feliz. É da Ah, Benny incrível. Johnson. Não sei se vocês leram, mas ele é muito Uhum. interessante. Ele fala um pouco sobre esse posicionamento, né? Sobre Uhum. os intercessores que são depressivos. Muitas vezes é porque eles estão no segundo céu. Eles se movem a Uhum. partir do segundo céu. Eles ainda não entenderam que o posicionamento nosso é nas Aham. regiões celestiais com Jesus, né? Sim, E é muito interessante, se você quer crescer nesse entendimento, que você leia esse livro, O Intercessor Feliz. muito bom esse livro. Uhum, Ele realmente ele é incrível. E ele, ó, eu vou te falar, realmente, quando você. Eu tenho muitos contatos com intercessores e com intercessores específicos para cura e libertação. E eu uhum, vejo que muitos deles estão assim, depressivos, doentes. Por uhum, quê? Quando você está intercedendo por alguém, ou você está, né, mesmo em âmbito nacional, em declarações, ou quando você está uhum. entrando na brecha específico por alguém, você está acessando lugares. Então, as Aham, visões que você está captando são de lugares que a pessoa está. Lugares uhum, difíceis, lugares tenebrosos, o Vale das Sombras. Então, você está acessando lugares. aham, Então, o que você tem que fazer? Sair daquele lugar. Todas as vezes que exatamente. você termina a intercessão, você tem que Uhum, sair daquele lugar. Eu saio desses uhum, lugares e meu lugar em regiões celestiais é ao lado do meu Pai, é ao uhum, lado de Jesus, é ao lado do Espírito Santo. É deste lugar, eu volto para esse lugar. Minha alma uhum, agora volta. Eu saio e deixo para trás tudo, todas as sensações, todos os sentimentos, todas as uhum, captações. Eu reajusto de novo a minha antena para captar os céus. É muito uhum. importante a gente fazer isso, porque Uau, senão a gente termina entrando nesses lugares. Com certeza eu já vi exatamente, muitos, exatamente. muitos passando por isso, Tem um outro livro que né? também traz muito entendimento sobre isso, que é esse aqui, Uhum, que é Visões do Céu, da Wendy Alec. Tá? Eu tô uhum. lendo ele em inglês, mas eu acredito que tenha, pelo menos em espanhol eu sei que tem esse livro. Talvez em português Aham. também tenha. E ele fala muito Provavelmente deve ter sobre, na Amazon, né? sim, a Amazon é. Certeza. Uhum. Uhum. E é muito interessante, ele traz muito entendimento também sobre o segundo céu, sobre as regiões celestiais, sobre visões. É tudo sobre visões, né? O livro inteiro são momentos em que ela esteve no céu em visões.
E Jesus mostrava muitas coisas para ela, do passado, do presente e do futuro, e também no segundo céu, etc, etc, etc. É loucura. Esse livro aqui é boom. É a minha expressão dos últimos dias. Boom. Muito bom. Bom, gente, eu acho assim que a gente conseguiu pelo menos passar para vocês algumas ideias das quais a gente tem, né? Do que a gente já aprendeu, do que a gente já entendeu, está aprendendo, está entendendo, porque isso, o reino do Espírito é muito amplo, tem muitas coisas para serem ditas, mas hoje a gente tentou resumir para vocês aqui sobre sonhos e visões, a gente tentou passar algumas coisinhas. Tem uma... Ah, eu lembrei agora de uma pergunta que o Gui fez na semana, quer ver? Na semana passada ele fez a pergunta. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ler essa pergunta, a gente vai explicar essa última pergunta e a gente vai fazer uma ativação aqui e finalizar, tá bom, pessoal? Bom, ele falou assim, sou cantor, porém Deus tem me levado a palavra e pastoreado. Teologia fiz aos 18 anos, porém não me sinto pronto ou apto para a vontade dele. Como lidar com isso? O que você acha, Kessia? Ok. Muitas vezes nós vivemos baixo uma pressão de achar que não somos perfeitos ainda, não estamos prontos ainda para exercer chamado, etc. E a sociedade em que a gente vive é muito focada no fazer. Sim. E não no ser. E talvez seja um momento em que você precise mais ser do que fazer, né? Se você não se sente preparado para exercer, você precisa simplesmente ser filho, né? Começar sendo filho, começar se posicionando, né? Como filho, né? E a outra questão é que quando há uma necessidade, você é exposto a essa necessidade, os seus dons e as capacidades que Deus colocou dentro de você, que você às vezes nem sabe, começam a florescer. Tá bom? Então, não se preocupe tanto com fazer, mas seja, né? E quando Deus te colocar em situações, por exemplo, cuidar de pessoas, Ele vai te dar essa graça. Ele vai te dar essa capacidade que você acha que você não tem. Tá? Não sei se eu respondi. Não, achei muito, muito bom isso aí. Eu acho que é isso mesmo. E uma coisa eu acrescentaria. Quando você tem um dom, você é aquele dom, né? E quando você é aquele dom, automaticamente as pessoas vão reconhecer o que você carrega. Então, você simplesmente precisa ser. Quando você busca intimidade com Deus tão profundamente, você busca entender quem você é primeiro como filho, as suas características elas vão começar a externalizar e as pessoas ao teu redor elas vão começar a reconhecer. Então, no tempo certo, isso vai acontecer, né? Eu costumo dizer que são 3 fases. Primeiro, você entende para que você foi chamado. Então, eu entendi que eu tenho uma questão do pastoreio. Beleza, eu entendi, vou trabalhar dentro de mim, eu e Deus e tal. Aí chega um momento que Deus te unge no secreto. Então, é no teu secreto, ele te ungiu, ele liberou óleo sobre a tua cabeça, no teu secreto, ninguém viu. Mas ele te capacita, né? Unção tem a ver com capacitação. Então você começa a cuidar das pessoas, as pessoas chegam até você, você começa a exercer o cuidado, ou, sabe, o discipulado, aí todo mundo fala, nossa, você realmente tem um dom pastoral. De repente, a tua liderança olha para você e fala assim, nossa, você foi chamado para pastor. Eu acho que precisa ter um reconhecimento público. Então é uma coisa natural. Você vai, continua vivendo, continua fazendo, e na hora certa, que Deus achar que é o momento certo, ele vai realmente trazer para fora. Você não precisa se preocupar com isso, porque acontece sim no tempo certo. Tá bom? Bom, é isso. Tem mais alguma pergunta? Não? Então, gente, Kessia, foi muito bom, né? Foi muito bom essa live, eu gostei bastante. Eu também gostei muito. As perguntas aprendi muita coisa, anotei muita coisa também. Não, eu então, nem me fala. Depois a gente vai ter que assistir de novo para pegar os detalhes, né? Mas
Bom, gente, muito obrigada por vocês terem participado mais uma vez. Sim, muito A gente vai obrigada. continuar falando sobre questões proféticas. Nós vamos decidir aí o que nós vamos falar semana que vem. Assim que nós tivermos a data, o horário, a gente vai estar divulgando. Eu fiz a enquete, por isso que nós fizemos às 16 horas, tá? Porque a maioria escolheu às 16. Preferiram 16 horas. Então, a gente vai estar fazendo também sempre esse horário, porque aquece, para aquecer melhor. A não ser que futuramente as coisas mudem de novo, as pessoas voltem a trabalhar normal, aí a gente revê. Mas por enquanto vai ser esse horário. Agora eu queria orar, queria fazer uma ativação sobre as pessoas, eu queria orar. E Kessia, você também, se você puder orar, eu agradeço pelas pessoas para a gente fazer, liberar, fazer uma ativação profética. Tá bom? Para a gente finalizar. Você pode orar, por favor? Senhor Jesus, uma vez mais nós te agradecemos pelo tempo que passamos, Senhor, aprendendo sobre ti, aprendendo sobre as ferramentas que você nos deu, Senhor. Nós queremos crescer nisso e nós queremos liberar, Senhor, esses dons que estão disponíveis para todos nós, Senhor, sobre cada um que está assistindo, Senhor. E não somente isso, porque esses dons já estão liberados sobre eles, mas o entendimento de que esses dons estão liberados sobre eles e que são gratuitos, Senhor. E, inclusive, a Bíblia fala que busquemos esses dons, né? Então, te peço, Senhor, que tu venhas a fazer com que o dom de visões cresça, os sonhos também. Amém. Que você venha sensibilizar o nosso espírito, Senhor, para entender quando você está falando conosco, Senhor, que você venha a nos mostrar a importância, Senhor, que isso tem para as nossas vidas, para o nosso caminhar diário, Senhor, e não somente para isso, mas também para abençoar outras pessoas, Pai. Nós te agradecemos pela sua graça, pelo seu amor e pela sua generosidade, Senhor, e a confiança que você tem em nós, de depositar essas coisas preciosas na nossa vida, Senhor Jesus. Nós te amamos, nós te bendizemos, Senhor, e nós te convidamos uma vez mais para caminhar conosco e continuar nos ensinando, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pai, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor é muito bom. Obrigada porque o Senhor cria mecanismos e ferramentas para se comunicar conosco. Seu maior objetivo é relacionamento. Amém. E os sonhos e as visões são ferramentas para isso. Nos ajuda a entender e compreender a sua linguagem. Nos ajuda a sermos fiéis no pouco. Senhor, coloca fome e sede nos nossos corações, para que a gente possa querer cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais o Senhor. Que a gente não busque sonhos e visões por interesse passageiro, mas que a gente busque sonhos e visões para te conhecer mais profundamente, para propósitos eternos. Amém. Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor ative cada mente, cada ouvido agora, os olhos, abram-se os olhos. Abram-se os olhos, que agora, Senhor Deus, cada pessoa possa acessar e ajustar a antena para ouvir a sua voz e captar do seu canal, captar dos céus agora. Amém. Eu declaro que o sangue de Jesus é passado em cada mente, em cada olho, e tudo aquilo que não faz parte do Senhor saia, e aquilo que é eterno prevaleça. Eu peço em nome de Jesus agora, Espírito Santo, ativa agora. Cada um possa ter o dom de visão, mas não só visão, não só ver, mas interpretar. Eu declaro interpretação, sabedoria para interpretar. Levantem-se os Daniéis, levantem-se os Josés para interpretar sonhos, Pai. Amém, nos dê sonhos não só relacionados a nós, mas relacionados às igrejas, relacionados a esse tempo, relacionados a tudo que te interessa, a tudo que está no seu coração. Nos libera, Amém, Senhor, libera os céus, libera o que está acontecendo nos céus, libera a sua vontade, libera aquilo que o Senhor quer fazer conosco e através de nós. Eu declaro que cada pessoa que assistiu aqui começará a ter sonhos, começará a ter visões e vão se surpreender como o Senhor fala. Como o Senhor fala. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Gente, muito obrigada por vocês terem participado. Kessia, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Ju. Foi muito incrível, aprendi muita coisa. Eu aprendi assistir muita de coisa. novo. Gente, vocês não estão entendendo o que essa mulher tem. Vocês não estão entendendo. Desde que eu conheço ela, foi BUM! Exatamente isso. Nem fala, viu? Porque... É muito de Deus, é muito de Deus, é muito de Deus. Olha, eu te amo, Ju. Assim... Amo muito você. Ah, também, amiga. Muito obrigada. E assim, eu lembro dos nossos encontros, você e o William, o esposo dela. Gente, meu, as conversas eram muito loucas. Coisas muito assim, a gente fala, meu Deus, não tem uma vez que a gente não sai com a cabeça doendo, né? De tantas revelações que o Senhor nos dá. A unidade traz revelações. E a honra também traz revelações. Então, gente, Kessia, William, um beijo para você, tá? A gente tá com saudade. E muito obrigada, amiga. Vamos nos preparar aí para a próxima live. A gente vai divulgar o próximo dia. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Um abraço. Um abraço.